Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Recebo, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, a palavra de hoje sendo perfeitamente, Pai, meu Senhor, compreendida pelos teus filhos, por todos que estão me ouvindo agora, pelo povo da graça, perfeitamente compreendida por aqueles que desejam, de fato e de verdade, ser teu discípulo, ser um servo mesmo, um seguidor fiel e leal ao Senhor, que deseja andar em unidade, em zelo a palavra da tua graça, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, nos dá, Senhor, olhos iluminados, a sabedoria predestinada para compreender a glória de hoje. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Louvado seja o nosso Deus pela palavra de hoje. Em o nome de Jesus. O tema de hoje é a continuação do seminário. Você tem que saber disso. Parte 8. Anote aí no seu caderninho de anotações, e você que me acompanha do outro lado, seja muito bem-vindo. Tome nota. Você tem que saber disso. Parte 8. O assunto que vamos tratar hoje, na parte 8, é sobre unidade. De estarmos sempre unidos. E eu recebo você em unidade com a obra, com a graça que o Pai, Deus, lhe destinou. Uma pessoa que chega junto em todas as coisas, mesmo, que colabora no semear, que proporciona condições financeiras para que a igreja prossiga, para que a gente alcance muitas pessoas, espalhe esse evangelho, para que cresçamos. A meta é fazer pessoas felizes. Fazer um povo para Deus, edificado no evangelho da graça de Deus. Unidade também, de estarmos falando numa mesma voz, uma mesma língua, conforme estamos aprendendo. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que congregam e é toda negativa a pessoa. Nem parece que está se alimentando da palavra da graça de Deus. Então nós temos que ser um povo unido, ter o mesmo idioma, o mesmo sentir, uma declaração naquilo que a gente está aprendendo. Nós temos que ser unidos nisso. A cada mensagem que vem, você vivê-la, você colocar em prática. Hoje é o melhor dia da sua vida. Somos mais que vencedores. Você é um predestinado, um amado do Pai. Você é um rei, uma rainha. Porque Deus é Rei dos Reis. É colocar o conhecimento da mensagem da semana passada e as outras em uma só voz, em uma só língua, conforme estamos sendo orientados por Deus. Você não pode ser uma pessoa que congrega aqui negativa, com tanto conhecimento que você está recebendo, que nem parece que foi a igreja congregar. Outra coisa, humildade no ouvir. Todos nós estamos aprendendo. Não pode haver entre nós, eu sei mais do que o pastor, eu sou melhor do que ele. Aliás, eu já sei de tudo da graça, nem preciso estar congregando para começar. Nem sei por que eu vim aqui hoje. Não, nós temos que ser humildes. Estamos todos aprendendo. Amém? Amém. As pessoas precisam ver em nós uma igreja compactada, unida, e não fragmentada. Tem que ser unida. As pessoas precisam adentrar aqui e ver, nossa, que igreja unida, que amor. Todo mundo unido, todo mundo junto.
Aquela igreja é muito mais que uma família da fé. Chega junto em todas as coisas. A gente não vê ninguém brigando, ninguém cuidando da vida dos outros. Se há uma necessidade, todos chegam juntos, todos vestem a camisa, para que haja condições, para que a igreja, para que o evangelho prossiga. Na hora de evangelizar, do mesmo jeito, há um amor em levar também o evangelho para outras pessoas. Nossa, que coisa linda! Então as pessoas que vão adentrar por essa porta, elas precisam ver a nossa igreja compactada e não, repito, fragmentada. Não podemos ser pessoas aqui, eu sei mais, eu sou melhor do que você, hein? Porque eu já li a Bíblia 10 vezes, toda ela. Paulo diz que o Evangelho, os mistérios de Deus, é algo insondável. Você sabe o que isso significa? Não tem fim. Então, como é que você já sabe de tudo? Se o próprio dono da palavra diz, olha, é insondável. Você aprende um pouco hoje, e amanhã ainda tem mais para aprender. E quando você aprender amanhã, tem um pouco mais para você aprender depois. E depois, mais e mais, ao ponto que Paulo diz, aqui estamos crescendo pouco a pouco, de glória em glória. Para que não fique só nas minhas palavras, vamos começar lendo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 8, em nome de Jesus. Efésios 3, 8. E começa assim o Evangelho, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 8. A mim, menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de quem? De Cristo. O que é algo insondável, que não tem fim? Por mais que você já tenha ouvido a palavra da graça, você ainda não chegou ao fim disto. Pastor, mas eu tenho 10 anos, escute bem, eu já cheguei ao fim. Aí Deus hoje chama a sua atenção. Você ainda não chegou ao fim, porque é algo insondável. É muita riqueza de conhecimento da parte do nosso Senhor. Eu me faço entender, meus irmãos? Você ainda não chegou ao conhecimento pleno de tudo. Há muito que aprender. E nesse ponto temos que ser o quê? Humildes. Isso se chama o quê? Unidade. Humildes não, ainda tenho muito que aprender. Estamos todos aqui aprendendo. Eu, você, o pastor Heraldo, o pastor auxiliar, todo mundo estamos aprendendo. Mas me desculpe, eu sei mais do que todos vocês. Tudo bem. Porém, a palavra de Deus está dizendo que são insondáveis. Quem é que está falando a verdade? Seria Deus mentiroso e você verdadeiro? Teríamos que trocar a palavra por você e o seu pensamento? Fica aí essas palavras para você refletir. Ainda aqui em Efésios, veja o que diz o capítulo 4, verso 1. Nessa leitura que a gente vai realizar aqui, Efésios 4, do verso 1 ao 6, o apóstolo Paulo está orientando a igreja de como ela deve se conduzir na vontade de Deus, na vontade do Pai. E ele começa dizendo o seguinte, Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste o quê? Chamados. Então você foi chamado com santa o quê? Vocação. Ninguém está aqui por vontade própria. Foi o que decidi, viu? Não, abençoado. Quem acendeu a luzinha aí dentro, quem deu o insight dentro de você foi Deus. Para fazer parte do Evangelho da graça de Deus.
Você não está aqui sobre a terra só para ser servido. Você está aqui para servir também, com santa vocação. A graça de Deus não é um lugar só para resolver os seus problemas. Mas não é só para isso. Ah, pastor, eu pensei que era só para ser servido, porque eu quero ser servido. Não, você vai ser servido. Mas você não está aqui só para isto. Só para ser servido, só para resolver os seus problemas. A palavra tem poder de vos edificar? Tem. Ela é poderosa para te dar herança e recompensa. Mas você não está aqui só para isso. Você foi chamado com santa vocação também para servir a Deus. Deus quer usar você e por isso Ele está te capacitando através do ensinamento, orientando você. Amém? E recebo você com esse entendimento, em nome de Jesus. Verso 2. Olha como você deve estar no corpo de Cristo. Com todo o quê? Humildade e mansidão. Com longanimidade, que é ter paciência. Suportando-vos uns aos outros em amor. Chama a sua atenção para o começo do verso. Com toda humildade e mansidão. E com paciência. Veja, um discípulo de Deus precisa ter o quê? Humildade. Ponto importante. No sentido de que? Primeiro, no ouvir. Você deve ser humilde. Eu estou aprendendo. Eu não sei tudo da graça ainda. Humilde para isso. Que coisa bonita, meu Deus. Você ser humilde. Senhor, obrigado por esse ensinamento de hoje. Eu sei que é palavra de Deus que veio para mim. Porque o pastor falou do púlpito, eu conferi daqui, está tudo escrito. E vou mais além. Se alguma coisa você não entendeu, mas por ser palavra de Deus, lá na frente o meu pai vai me dar entendimento. Porque tudo que o pastor pregou é palavra de Deus. Se teve alguma coisa que eu ainda não entendi, departamento de espera. Depois Deus vai me dar o entendimento. Ele já me deu entendimento de algumas coisas, depois eu vou entender as outras. Isso se chama humildade, que faz parte da unidade. Isso é mansidão, isso é paciência que um servo deve ter diante das coisas do seu Deus. Humildade também no sentido de obedecer. Humildade no sentido de respeitar a hierarquia. Aquela que Deus colocou para transmitir a palavra dele. Porque dentro da obra de Deus existe uma hierarquia a ser respeitada. Hierarquia significa ordem. As coisas de Deus não é bagunçada, não. Não é uma coisa bagunçada, existe uma ordem. Existe no mundo espiritual, e assim como é em cima, é embaixo. Por exemplo, existem os anjos querubins, existem os anjos serafins, os arcanjos. Já parou para pensar nisso? Nessa hierarquia, nessa ordem, tudo bem organizado? E cada um deles com a sua função, e cada um deles com um poder dado por Deus, e cada um deles obedecem aos seus superiores, e todos obedecem a Deus. Então existe uma hierarquia no céu, uma ordem. Embaixo também é do mesmo jeito, sobre a terra. Antes de eu mostrar a hierarquia sobre a terra, eu quero que você veja na Bíblia que existe uma ordem, uma hierarquia, um respeito, uma obediência no céu. Os anjos aos seus superiores e todos eles a Deus. Quem quer ver isso na Bíblia? Levante a sua mão. Então abra agora a sua Bíblia em Daniel capítulo 20 e vamos confirmar isso com a Bíblia e depois a gente volta para a leitura que estamos realizando aqui em Efésios capítulo 4. Daniel 9:20. O que eu quero que você observe aqui nessa leitura de Daniel 9:20 é que existe uma hierarquia no reino dos céus, uma classe de anjos, e todos obedecem a Deus. E assim como é lá em cima,
é aqui embaixo, para que isso fique bem claro. E começa assim, Daniel 9:20. Falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado. Olhe para mim. Daniel estava antes da cruz, então esse era o seu idioma. Porém, depois da cruz, o idioma é outro. A gente fala com Deus em nossas orações com o idioma da graça de Deus. Então compreenda bem isso. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Verso 21, aqui começa. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, o anjo, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente o quê? Voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, o anjo a Daniel. Falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Grife o verso 23. No princípio das tuas súplicas, saiu o quê? A ordem. Está dando para você entender, abençoado? Que existe uma hierarquia e todos obedecem a quem? E eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende o quê? A visão. É linda a compreensão do ministério angelical. Aqui nós trabalhamos com os anjos de Deus. Graças a Deus. Por isso que as portas estão se abrindo para as pessoas que acreditam nisso. Para quem acredita. Se você observar o histórico de Daniel, ele foi um homem que teve muito serviço angelical. Esse serviço aqui é uma parte. Mas se você ler o livro de Daniel, você vai encontrar o serviço de anjos o tempo todo na vida desse homem. Perceba também que o anjo falou, olha, no princípio da tua oração, você conversava com Deus. Veja que a oração ela tem uma força muito grande. Eu recebi a ordem e aqui estou. Está vendo que as coisas no céu, no reino dos céus, não é nada bagunçado? Existe uma hierarquia dos anjos, dos serafins, dos querubins e dos arcanjos. Cada um obedece ao seu superior e todos obedecem a quem? A Deus abençoado. E aqui embaixo, é do mesmo jeito. Paulo fala, gente, não pode ser aqui embaixo bagunçado. Falta de respeito. Olha o que Paulo diz, meus irmãos, quando ele escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 12. Perdão, é 5:12, tá? Um capítulo a mais aí. Vamos dar um pulo para o 5:12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Olha só. E começa assim. Agora vos rogamos, irmãos, Paulo aqui pregando para a igreja, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, ensinam, exortam, trazem as boas novas, e que os tenhais com amor, em máxima o quê? Consideração. Paulo não coloca, olha, com consideração apenas, ele fala em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, porque o que eles estão dando para vocês não é qualquer coisa, é a palavra do alto, é o evangelho das boas novas, que tem dado testemunho no seu espírito que tu és um anjo, que veio do céu para isso. O que você recebe aqui, abençoado, não é qualquer coisa. É a palavra do alto. Observe o que você está lendo na Bíblia, hein? E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Ponto. Vivei em paz uns com os outros.
Então, como deve estar a igreja com o pastor? Brigando com ele, debatendo, discutindo. Ah, eu sou melhor do que você. Escuta aqui. Não. Unidos, juntos em amor. Todo mundo em paz. Porque todo mundo está o quê? Aprendendo de glória em glória. Agora voltemos para Efésios, capítulo 4, verso 1. É bom esse passeio na Bíblia, porque fica bem esclarecidas as coisas. Para não ficar só nas minhas palavras. Não, ele falou, mas ele mostrou tudo lá na Bíblia. E uma vez mais, o verso 1, e a gente segue lendo aqui. 4:1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, detalhe, suportai-vos uns aos outros em amor. O apóstolo Paulo sabia o quanto é difícil a gente conviver com outras pessoas segundo a carne. E como ele sabia, viu? Um exemplo a se pensar é a igreja aos Coríntios. Como ele sabia o quanto é difícil conviver com outro pedaço de carne no trabalho, ou dentro de casa, ou fora de casa. É difícil. Se tem algo naquele irmão que você não gosta, suporta. Mas suporta por amor a Cristo. Se tem algo na tua esposa, no teu marido, ou alguém no teu trabalho, que você não gosta, suporta. Mas suporta por amor a quem? A Cristo, Paulo está ensinando. Não por causa de Cristo, suporta essa pessoa. Quando você vê a falha do irmão, lembre-se do Evangelho. A ninguém conhecemos segundo o quê? A carne. Entenda, você também tem um corpo de carne, e esse seu corpo de carne também é possuidor, todos nós, de defeitos, de falha também. Então, não olhe o seu irmão segundo a carne. E digo mais, suporte o irmão cuja palavra da graça ainda não foi revelada a ele. Você falou, você deu até um CD de mensagem, e nada, pastor. Pelo contrário, queria até brigar comigo. Suporte também. Não entre em discussão, não entre em briga. Não pega pilha, abençoado. Nem com vizinho, nem com pessoas no trabalho, nem com familiar. Ah, pastor, essa semana foi um quebra-pau dentro de casa. Olha, foi panela. Eu peguei a mesa assim e falei, escuta aqui. Nós somos predestinados e ponto final, você vai ter que aceitar, senão eu viro a mesa aqui. Eita ferro. Não briga. Tem pessoas que querem discutir umas com as outras, não discuta. Paulo diz que o conhecimento da graça, questões da lei, não se discute, não se briga com ninguém. Eu estou aqui expondo a palavra da graça para vocês, né? Se alguém não concorda, se alguém quer brigar, brigue com Deus, porque Ele é o dono da palavra. E depois a pessoa, olhando na Bíblia, ela vai perceber que o que eu disse para ela, palavra por palavra, está lá. E pode ter certeza que aquele irmão vai olhar depois. Ele pode até ter brigado com você, eu não concordo não, essa igreja aí está errada, esse pastor também. Mas no fundo, lá no coração, espera aí, falou que o diabo está destruído. Deixa eu ver mesmo em Hebreus 2,14. Não é bem assim. Mas peraí, mas está escrito, né? Ai, caramba. Me transportou das trevas para a luz. Colossenses 1,13. Ai. Então quer dizer que eu não sou do capeta mesmo? Eu falei que ele era do capeta. Pô, nem ele, nem eu. Ai, caramba. Propriedade exclusiva de Deus. Não sou das trevas. Primeira carta de Pedro, está aqui também. É, o que ele falou, tem razão. Ixi, fique tranquilo. O agir de Deus está acontecendo ali. Tem pessoas que sentem dificuldade de reconhecer que você está certo. Mas vai chegar uma hora que a esposa, o marido, o filhinho, o vizinho... Você tem um CD lá da sua igreja para me emprestar, para me dar? Mas não é que você tem razão mesmo, eu olhei direitinho, é verdade. É.
Está escrito lá mesmo. Que eu já sou abençoado, não preciso mais fazer sacrifícios. Ah, rapaz, está certo mesmo. Pode ficar tranquilo. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Mantenha a sua mãozinha aqui de novo. Vamos a Tito 3,9. Tito 3,9, olha só. Capítulo 3, verso 9. Evita discussões o quê? Insensatas. Genealogias, contendas e debates sobre o quê? Sobre a lei. Porque não tem o quê? Utilidades são o quê? Fúteis. Não pega pilha. Amém, abençoados? Às vezes a pessoa discute com a outra que está na lei, que está naquela igreja de campanhas e correntes. Quando você fala da graça para uma pessoa, se ela não aceita e começa a revidar, você deve ficar o quê? Quieto. Está aqui, ó. Ah, então tá bom, abençoado. Essa é a palavra que eu tenho para dar para você. Se você não entendeu agora, eu recebo Deus te dando entendimento depois. Tá bom? E na oportunidade eu quero te dar um CD de mensagem. Pronto. Sem discussão, sem briga, tá bom? Faz como eu aqui, eu estou expondo. Estou ensinando. E Deus é que vai dar o entendimento, a pedra viva. Porque o dono da palavra que eu estou lendo aqui não é Deus? Então, briga com ele. Briga com o dono. Ah, mas eu não concordo com o que você está falando, mas eu estou lendo aqui, ele é o dono, eu estou só repetindo. Então, briga com ele, discute com ele. Se tiver que ter raiva, que não seja de mim. Declaro também que não seja de Deus. Voltemos para Efésios, capítulo 4, verso 3. E Paulo começa, em Efésios 4, 3, dizendo o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo o quê? Da paz. Você tem que se esforçar. Porque unidade quer dizer o quê? A palavra veio, a sua vida, ao seu espírito, dê graças a Deus. Esse foi o ensinamento que Deus deu para mim hoje. Mas eu queria ouvir outra coisa. Olha a humildade, hein? Não se esqueça da paciência que está pedindo antes. Cuidado. Da mansidão, hein? Que também está pedindo antes. Eu queria ouvir outra mensagem. Não, graças a Deus. Essa é a palavra que Deus quer que eu ouça hoje. Eu não estou aqui para ouvir o que eu quero ouvir. Eu estou aqui para ouvir aquilo que Deus sabe que eu preciso, eu necessito dentro de mim. Então, às vezes a pessoa não queria ouvir outra coisa. Inclusive, eu estou até enjoado aqui. Então, é melhor você mudar. Porque o crescimento para você hoje é esse aqui. Unidade. É a vontade de Deus para esta congregação. Para este povo que está recebendo a orientação de Deus aqui. Amém? E declarar o alimento para o outro. E todos no mesmo caminho, no mesmo sentir com aquele alimento. Que palavra boa, abençoada, e você declarar e viver aquilo. Em nome de Jesus. Como eu falei agora há pouco, se tiver coisas que você não entendeu, humildade no seu coração. Bom, depois Deus vai me dar o entendimento. O importante é que são palavras que vêm de Deus. Amém. Ele falou lá, eu conferi, está tudo aqui. Ele realmente, com toda humildade, mansidão, tem que suportar, tem que se esforçar, tem que ser... O que ele está falando vem de Deus, está aqui. Então, amém. Tem coisas que eu não estou entendendo, mas tem coisas que eu estou entendendo. O que você não entendeu, vai entender depois. Amém? Unidade também, detalhe. Querer ver a palavra avançar. Cristianismo não é uma doutrina egoísta. O Evangelho não é uma doutrina isolada. Só nós aqui. Temos que espalhar, afinal, o que é bom não é só para você. É tão boa essa palavra, né? É como uma abençoada de Minas mandou o áudio aí, feliz da vida. Ela e o marido, o abençoado Geraldo. Que palavra boa, pastor. Como eu estou feliz. Como eu estou reinando em vida, né? Como eu estou feliz por essa graça que o Senhor ministra daí. Então ela está lá em Minas, sendo alimentada por nosso ministério. Então a palavra tem que avançar. E eu recebo você prosperando para nos dar condições financeiras para que a igreja prossiga, em nome de Jesus. Amém? Amém? Verso 4.
há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa o quê? Vocação. Olha por que tem que ter unidade, hein? Como deve estar o corpo de Cristo? Unido ou dividido? Unido. Muita atenção. Há somente um corpo e um espírito. Um corpo, hein? Não é vários. Não é uma coisa dividida, separada, fragmentada. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Então, o corpo deve estar unido. Agora, quantos espíritos há no corpo? Quantos? Um só. Se o Espírito de Deus está em você, então não há lugar para um outro ser, por uma dedução o quê? Lógica. Está vendo você? E ainda tem pessoas que falam que no outro tem demônio, né? Que no outro tem capeta, tem um encosto, uma força do além. Aqui diz que a única força que está dentro de mim, dentro de você, é o Espírito de Deus. E louvado seja. Seguindo, Efésios 4, verso 5 agora. Há um só Senhor e um só o quê? Vai vendo, hein? Um só Senhor, uma só fé e um só o quê? Batismo. Que batismo é esse? O de Cristo. Porque se você considera o das águas, aí é 2. Não é verdade? Sim. Se você considera o das águas, aí são 2. O das águas só banha o corpo. E o de Cristo foi para remover de uma só vez e para sempre o pecado. Do jeitinho que está escrito lá em Romanos. Vamos dar um pulo lá em Romanos. Mantenha a sua mão aqui. Romanos 6, verso 3. Vamos lá. Romanos 6, verso 3. É esse batismo que temos que considerar em nossa vida. Que está aqui em Romanos, capítulo 6, a partir do verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua o quê? Morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade o quê? De vida. Então você não precisa estar atrás do batismo em águas. E segue mais um pouquinho. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo de pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu já está o quê? Justificado do pecado. E uma vez justificado, justificado estou. Louvado seja, uma vez justificado, justificado estou. Voltemos a Efésios, capítulo 4, verso 5. E começa assim, ó, Efésios 4, 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Agora você entendeu que batismo é esse, o de Cristo. Um só Deus e Pai o quê? De todos. Só existe o quê? Ele. Uma só força. Não existe duas forças sobre a terra. Só existe uma. Ah, mas o pastor da esquina lá, das campanhas com a gente, falou que existe uma outra força. Uma força oculta. Tá, pastor? Tem umas que ficam atrás da porta, debaixo do sofá, escondido. Tem umas que ficam dentro da geladeira, para que não entre comida na casa. Outros que ficam dentro da panela, por isso que de madrugada as panelas batem, pastor. Misericórdia, é tanta história mentirosa. Pai celeste. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos. Obrigado, Senhor. Merece palmas esse Deus mesmo. Está em todos. E é a Bíblia que está dizendo, e eu creio no que ela está me dizendo. Amém. E quanto maior for a tua obediência a esse ensino,
maior vai ser a honra de Deus na tua vida. Nas coisas que você está fazendo, porque teu coração está recebendo. Amém, meu Senhor, está certinho, eu recebo. A honra de Deus vai ser muito grande na tua vida, começando pela paz aqui dentro. Uma tranquilidade. Nossa, pastor, a gente quando congrega aqui, a semana da gente fica tão boa, tão gostosa. Congregar é bom, abençoado. É bom demais. Não é a mesma coisa que ouvir a mensagem em casa. Você ouve, você aprende, mas congregar é muito melhor. Muito melhor. Agora vamos dar um pulo em Romanos. Lá tem mais ensinamento também acerca do tema de hoje. Unidade. Capítulo 12, a partir do verso 3. 12, 3, Romanos. Você precisa saber disso. O povo da graça tem que ser um povo unido, que chega junto em todas as coisas, no amor e na graça de Deus. Olha só, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pausa. Eu não posso, pastor Sandro, eu não posso me pensar, eu sou Deus sobre a terra. Como eu já vi na internet alguns pregadores e pessoas seguirem aquilo e acreditarem daquela maneira. É Deus homem sobre a terra. Tem até alguns que falam que é Jesus, não é verdade? Eu sou Jesus. Tem o Jesus brasileiro, tem o Jesus da Rússia, tem o Jesus da Itália. Tem um monte de Jesus espalhado por aí, você já sabe disso, né? É só você pesquisar na internet que tem. Homens que falam que é Jesus. Eu sou Jesus. Sou eu. Aí o do Brasil, não, eu é que sou. Na internet teve um Jesus que foi até preso. Se não me falha a memória, foi o da Rússia. Jesus preso. Pessoas em um corpo de carne dizendo, não, eu sou Jesus, eu sou o Messias, estou de novo aqui de volta. Então, eu não posso me pensar Deus, eu sou filho de Deus. Deus, ele gera deuses, mas com D minúsculo. Aí já é um outro assunto para um outro dia. Tem um salmo de Davi que fala sobre isso. Tem até uma pregação na livraria sobre isso. É só pedir lá para o pastor Heraldo, eu quero aquela mensagem lá, que o pastor Sandro falou sobre deuses. Porque Deus fala, vós sois deuses, mas com D minúsculo. Aí já é uma outra coisa. Porque o que Deus gera? Deus. Um gato gera cachorro? Não. Vai nascer gatinho, né? Então, o que sai de Deus? Deuses. Mas isso não quer dizer que eu devo andar sobre a terra. Eu sou Deus. Não. Ele é o Deus, Criador de todas as coisas. Então não posso me pensar Deus, como também eu não posso me pensar dono do rebanho, além do que convém. O dono do rebanho aqui é quem? É Deus. E nem você deve se pensar dono de alguma coisa aqui. Tudo aqui pertence a quem? A Deus. Isso aprendemos na outra parte. Outra coisa, eu não posso me pensar, eu sei mais do que todos vocês. Não, eu não posso me pensar assim, e nem você. Estamos todos, de glória em glória, aprendendo juntos. Como também eu não posso me pensar apóstolo, porque o último apóstolo da graça foi quem? Paulo. Eu não posso me pensar apóstolo, porque quem trouxe a revelação da graça foi ele. O fato de eu estar aqui transmitindo, repetindo, isso não me dá o direito de ter o título de apóstolo. Eu não posso me pensar apóstolo. Apóstolo escolhido da graça foi Paulo. Mas tem pregadores que não aceitam. Não, eu sou apóstolo agora aqui no Brasil. E a graça genuína e verdadeira sai de mim para as nações. Os pastores que estão em minha volta são tudo carteiro para distribuir o que eu prego. Eu não sou carteiro seu não, viu? Sou servo do Deus Altíssimo. Esse sim. A graça é de quem? É de Deus. Não podemos esquecer isso. Tem homens que querem assumir a revelação.
Quem revelou a graça foi eu que fiz isso, não. A graça é de Deus. E lá em Atos, eu já li isso para vocês. Quando Paulo estava pregando, uma vendedora de tecidos, que já tinha temor a Deus, mas que não tinha revelação da graça, ouvindo Paulo pregar o evangelho da graça, o que fez Deus? Fez com que ela entendesse no coração o que Paulo o quê? Pregava. O que Paulo ensinava. Está em Atos isso. Se você pegar o seminário completinho, você vai ter essa explicação que eu já dei. Então aqui, Deus é o dono de tudo. Paulo até faz questão de sempre dizer, a graça de Deus. Então se na internet tem algum pregador que assumiu que a graça foi ele, então já está cometendo um grave erro. Que a graça é de Deus. Eu me faço entender? Eu estou aprendendo, não tenho sabedoria própria. Estamos caminhando juntos aqui. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pensem de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma o quê? Função. Assim também nós, com quantos muitos somos, um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção o quê? Da fé. Profecia é a pessoa pregar o quê? A palavra. Profecia não é ficar adivinhando CPF de ninguém não. Tá? Tem muitos lugares assim agora, né? O CPF do fulano é 88467 de novo, 4, depois tracinho, 3. Não. Profecia é pregar a palavra. Não é trazer adivinhações mentirosas. É pregar a palavra. É o que eu estou fazendo agora. É a profecia. Seguindo, verso 7. Se ministério, nos dediquemos ao ministério. Faça bem e faça bem feito. Se dedique direitinho. Olha para mim. A palavra está falando aqui que se você está servindo ao Senhor em unidade, em amor, e tudo que você já aprendeu até agora, se ministério, dediquemos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Está fazendo? Faça bem feito, faça direitinho. Se dedique. Não faça nada de qualquer jeito para o teu Senhor. Não faça nada e depois em seguida reclamando. Eu dei uma oferta lá, eu estou arrependido. Se desse eu voltava lá e puxava da sacola. Não seja por isso. Se você tiver com esse sentimento agora, assim que terminar a reunião, eu trago a sacola e você tira a sua oferta de volta. Tá bom? Mas você não vai voltar para casa com essa dor no seu coração. Eu estou arrependido. Não tem problema. A gente pega a sacola e você diz qual foi a sua oferta e eu te dou de volta. Porque se é para Deus, tem que ser no amor e na graça de Deus. Se não for em amor, não serve. Nem Deus e nem eu fazemos questão de ter uma oferta assim, de má vontade. Agora, se é de boa vontade, se é de amor, meu Deus do céu, isso vai voltar muitas vezes mais para você. Amém? Pastor, você é corajoso, viu? Outro pastor aí não abria a sacola para devolver, não. Pois aqui eu devolvo. Se você tiver com arrependimento, eu te devolvo. Sem problema nenhum. Te devolvo com alegria e ainda vou declarar que Deus te prospere, te dê condições, para que você não sinta esse arrependimento dentro de você. Tá bom? É abençoado. Sou servo de Deus. Verso 8, Romanos 12. Ou que exorta, faça-o com dedicação. Olhe para mim. Eu não posso ter medo de pregar o evangelho aqui. Medo no sentido de perder os que semeiam na graça. Não vou pregar isso, porque o irmão pode ir embora. A irmã pode parar de semear. Não, eu tenho que ser zeloso. Se no começo ou no meio ou no fim tem uma palavra de exortação, não vou pular ela não. O assunto aqui vai falar
de semeadura, pula, porque o irmão pode não gostar. Vai falar de casamento, pula também. Vai falar de filhos, e tem uma mãe aí que não gosta quando fala de filho. Falou de filho, tocou no sagrado, pula também. Não pulo. Seja qual for o assunto, se o teu filhinho é o mais sagrado sobre a terra, então a gente vai batizar ele com a palavra, para ficar mais sagrado ainda. Amém. Em nome de Jesus. Né? Porque tem aquela mãe que é muito protetora. Não, é o meu tesouro sobre a terra, é minha vida, é meu tudo, é meu tudo, é meu tudo. E esse tudo te apronta cada uma, abre teu olho não. Se essa vida não te passa a perna. A gente deve amar os nossos filhos, mas tem filho que precisa ser exortado pela autoridade que Deus te deu. Amém? Tem que ser exortado, ele tem que ver em você uma autoridade. Ele tem que te respeitar. Está debaixo do seu teto. Deve respeito a você, submissão a você. E é um dos mandamentos de Deus, honrar pai e mãe. Isso permanece na graça de Deus, ou não. Pelo amor de Deus, não me dê esse susto. Não, pastor, meu filho pode me chamar e me tratar de cachorro, porque em graça não precisa respeitar mais não. Então, eu acho que você passou por algum lugar muito errado antes de vir aqui. Tu andou aonde? Não, abençoado. Pai e mãe tem que ser respeitado. Você não deve ter medo, hein? De exortar seus filhos. A gente tem que oferecer o conhecimento para os nossos filhos, oferecer Jesus para os nossos filhos. Filho que só traz preocupação, dívidas, filho mentiroso, filho que rouba de você financeiramente, pega seus documentos pessoais, seus dados, seu cartão de crédito, quando você vai ver, você está endividado, e você não faz nada. Não, pastor, é o meu tesouro, esse tesouro aí está te botando na pior, hein? Isso aí é uma traça. É, né? Nossa, esse filho aí é uma traça, viu? Então não é assim não, abençoado. Não, pastor, mas nós somos do amor, do Krista Hari, Hari Krista. Peraí. Não, vamos pensar aqui. Você percebeu que o nosso Deus é amor, mas também é disciplina? Pega Hebreus capítulo 12. Ele diz, olha, o pai corrige. Ele disciplina, e se necessário for, ele vai açoitar o filho que ele ama. Então vai vendo aí como que é, hein, papai. Tem momentos na nossa vida que a gente é corrigido por Deus, disciplina, açoitado também, pela teimosia que às vezes a gente tem nessa vida humana sobre a terra. Aí ele vem, ele dá a corda, né? Vai, meu filho. Coitadinho, pensa que vai. Mas não vai não, depois eu puxo. Tu vai ver. Você é filho. Aí pai vem e disciplina, corrige e açoita se necessário for. Mas vamos seguir aqui para finalizar. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, coração aberto no semear. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Se você está ajudando alguém, se você está dando algo para um necessitado, um alimento, faça isso com alegria. Toda pessoa que bater na sua porta, escute bem, precisando de comida, dê. Precisando de uma ajuda, faça. Às vezes chega uma mãe com a criança, será que só tem leite para me dar? Eu ainda não dei leite para minha filha, para o meu filho. Vai lá, abençoado. Eu comprei uma caixa completa de leite. Mas leite está R$7, pastor, não dou não. Mas não dou mesmo. Abençoado, pelo amor de Deus. Vai lá, pega lá uma, duas ou três, dá para aquela pessoa também, ajuda. Tem um pão, pastor, só dou aquele bem duro, que nem eu vou usar mais. Não, pelo amor de Deus. Tem um pacote de bolacha, um pacote de feijão, dá. Mas não deixa aquela pessoa sair sem nada não. Mas tem um monte de gente que é pilantra, mas a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, como diz o outro. Não é todo mundo igual, abençoado. Ajuda, dá alimento a quem precisa, abençoado. E faça isso,
Exerça essa misericórdia com alegria. Está aqui, abençoado, toma. Vocês entenderam o que Deus está ensinando aqui nessa manhã? Quem compreendeu, diga amém. Então essa é a glória de hoje. E vamos falar com o nosso Deus. Como é sério, meu Senhor, como é sério e importante a palavra que o Senhor nos deu hoje. O quanto ela é importante. E aquele que recebeu mesmo, de todo o seu coração, vai ser muito honrado na sua vida, no seu trabalho, nas suas finanças, no seu lar, na sua família, no seu casamento. Vai ser muito honrado todo aquele, Senhor, que recebeu. Que essa palavra venha a ser aplicada, vivida mesmo por esse teu filho, Senhor. Que todos sejam unidos, humildes, mansos. Que esse irmão tenha a capacidade de suportar o outro, mesmo com as suas debilidades, com as suas falhas, Senhor. Porque todos nós estamos em um corpo de carne, sujeitos a fraquezas, meu Deus. E eu recebo todos no mesmo pensar, no mesmo caminho, Senhor. Dá humildade a esse coração, Senhor. Dá, meu Deus, mansidão a este coração. Paciência, Senhor. Brandura, esperança, confiança, amor, cada vez mais, Senhor. Um alguém que chega junto em todas as coisas para louvor do teu nome, Senhor. Recebo todos sendo conduzidos pela proteção dos teus anjos, Senhor. Porque nós aqui acreditamos e trabalhamos com os anjos. E a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos para que ministrem ao nosso favor. Então receba a proteção, Senhor, na vida desse teu filho, na volta para o seu lar, em nome do Senhor Jesus. E que essa semana seja boa, maravilhosa para todos nós. E que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. E é isso aí, bom dia a todos. E adquira os temas, os estudos, os seminários. Se despeça desse seu irmão, dizendo para ele, ó, graças a Deus por sua vida aqui. Receba os anjos ministrando a teu favor. Graças a Deus por tua vida aqui. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.